Geek Freak. E essa é a book tag do Vem Aí, que se baseou num meme, né, que se eu não me engano veio do BBB, mas assim, não vou saber, nem conseguir explicar pra vocês realmente a origem desse meme. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do vídeo dele, que daí, se eu não me engano, no comecinho ele explica, assim, da onde veio o meme certinho, mas enfim. Eu acredito que todos vocês já tenham usado essa expressão do Vem Aí, principalmente quem tem Twitter, porque assim, eu acredito que o meme tenha viralizado mesmo por lá, depois no Instagram, né, enfim. O ponto é que a partir do momento em que esse meme foi solto na internet, as pessoas começaram a criar muitas variações pro Vem Aí, né? E daí, a partir dessas variações, o Vitor montou uma série de perguntas pra gente responder numa tag. Então é isso que eu vou fazer, eu vou responder as perguntas aqui com vocês. E assim, vai ser um vídeo bem descontraído mesmo, mas as perguntas elas são bem divertidas e vai servir também para vocês conhecerem um pouquinho mais, né, do meu gosto de leitura, do que eu quero ler, do que eu já li, enfim, das minhas opiniões no geral. Então vamos para as perguntas que daí vocês vão entender mesmo como essa tag funciona. Então o primeiro é, sem a menor condição de ir, um livro que você quer muito, mas está muito caro. E assim, gente, eu acho que para responder essa pergunta eu não posso colocar outro livro sem ser Os Miseráveis, do Victor Hugo. Que assim, é um livro que eu tenho muita vontade de ler faz muito tempo. Eu gosto muito da história, né? Eu já li um pouco dele em e-book, mas assim, eu queria muito essa versão física dele, que é linda. É um calhamaço, assim, tem muitas páginas mesmo. Mas eu sempre fico esperando o preço dele baixar. Se eu não me engano, ele tá uns 60 e pouco, 70 e pouco, sei lá, não lembro a última vez que eu vi. Mas eu vou deixar o preço aqui pra vocês também. E, gente, é sério, eu tô na expectativa ainda de que esse livro ele fique mais barato algum dia. Fé, né? Algum dia sai essa leitura, algum dia vem aí. Em segundo, a gente tem Não Veio, um livro que você tinha muita expectativa, mas te decepcionou. E assim, gente, eu sou muito de criar expectativa. Então, assim, fica difícil eu pensar em um livro que eu tava, assim, com muita expectativa pra falar pra vocês, porque isso é com quase todas as leituras que eu faço. Mas eu acho que eu vou responder essa pergunta com Estamos Bem, da Nina Lancourt, que foi a minha penúltima leitura. E assim, eu não tava criando tanta expectativa assim, porque realmente eu vi, né, que as opiniões sobre esse livro eram bem mais ou menos, como eu falei no vídeo de unboxing. Mas, pela sinopse do livro, né, pelos assuntos que ele vinha tratar, eu achei que eu ia me identificar muito mais do que eu me identifiquei. Eu realmente não conseguia, assim, me conectar tanto com os personagens, com a história no geral. Eu achei que teve um final muito bom, né? O plot do livro em si foi muito bom. Então eu acho que eu vou ter que deixar esse livro aqui para responder essa pergunta, mas com um pouquinho de peso no coração, porque esse livro ele não é tão ruim assim, mas enfim, tá aqui, é esse. Em terceiro a gente tem Vem Aí ou Não Vem, uma leitura que tá encalhada e que você fica enrolando para ler. E assim, é com muita vergonha que eu falo que essa leitura para mim é O Monge Executivo, porque assim, é uma leitura um pouquinho diferente do que eu tô acostumada, mas pra quem não sabe, eu faço curso técnico de administração. Então assim, é quase que uma leitura essencial, né? Quase não, é uma leitura essencial. E já faz mais de um ano que eu tô no curso e eu ainda não li. Então assim, é com muita vergonha que eu trago esse livro aqui pra vocês. Mas infelizmente é esse mesmo, não tem outro que mostrar, é isso daí, desculpa. Em quarto a gente tem Não Quero Ir, um livro que você tem receio de ler. E assim, é com a maior certeza do meu coração que eu coloco aqui A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é a continuação da saga de Jogos Vorazes. E assim, eu sou apaixonada em Jogos Vorazes, quem me conhece sabe. Eu amo muito toda a saga. You know, I like you better, Effie, without all that makeup. Oh, I like you better sober. E o tanto de resenha negativa que eu já li sobre esse livro, eu morro de medo de ler e não gostar também, porque assim, pra mim, toda a saga tem muita qualidade, eu gosto muito de todos os livros, então eu tenho realmente esse medo de dar uma estragadinha na minha opinião, enfim, de eu não gostar tanto assim também. Em quinto a gente tem Por Favor Não Vem, um livro que vivem te recomendando, mas que você se recusa a ler. E assim, gente, eu não sou de ficar me recusando a ler nada, né? E principalmente esse que eu vou falar aqui agora é meio polêmico, eu tô com medo de, assim, me acabarem comigo nos comentários. Mas é porque realmente eu não costumo ler, assim, muito do gênero de fantasia, assim. Nunca tive um grande contato também. Não é que eu tenha um preconceito, não é que, sei lá, autora, não gosto da autora, nada disso. Mas é que realmente não faz o meu tipo de livro, até porque eu nunca experimentei, né? Talvez eu realmente lesse um livro do gênero, da autora e gostasse, mas enfim, não tenho a mínima vontade de ler A Corte de Espinhos e
Maravilhosas, eu acho que é assim. É toda uma saga. E assim, todo mundo fala desses livros, mas não tenho vontade de ler. Fazer o quê? Enfim, me perdoem, tá? Não precisem acabar comigo nos comentários. Calma, tá? Calma. Mas só realmente não tenho um negócio da vontade. Desculpa. Isso a gente tem Será que eu vou? É um calhamaço que você sabe que vai gostar, mas tem preguiça de começar. E assim, pra mim, com certeza, eu vou colocar aqui It é Coisa, de Stephen King. Por quê? Eu tô lendo agora, né, o meu primeiro livro dele. Inclusive, estou fazendo vlog de leitura que sai no próximo final de semana, eu espero, né, se tudo der certo. E eu tô gostando muito da escrita do autor. E assim, eu sei que ler It é um desafio, mas que todo mundo que gosta de ler tem que ler em algum momento, né? O livro tem 1.100 páginas, 1.100 e pouquinhas. Então, assim, é realmente um desafio e dá preguiça de pensar um pouquinho assim. Mas eu sei que quem começa a ler não consegue parar mais. Então, não tenho medo de ler um livro desse tamanho. Mas é aquela preguicinha, sabe? De pensar o tempo que eu vou gastar lendo. Mas em algum momento essa leitura também vem aí, né? Em sétimo a gente tem Queria Que Viesse, um livro que poderia ter mais páginas ou uma continuação de tão bom. E assim, eu vou deixar aqui Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que pra mim, como vocês já cansaram de ouvir, é um livro muito bom e muito fluido. Eu fiquei assim apaixonada enquanto eu lia. Então, não uma continuação, logicamente, né? Porque a gente sabe o final do livro, que não tem realmente como ter uma continuação. O negócio da continuação não vai estar rolando. Mas eu adoraria que tivesse mais páginas. Adoraria que fosse um calhamaço de Evelyn Hugo, assim, ó. Ficaria muito feliz, porque realmente eu fiquei apaixonada nessa narrativa. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar mesmo. No oitavo, a gente tem Não Deveria Vir Aí, uma continuação que você acha desnecessária. E assim, meio polêmico falar disso, né? Eu não sou uma pessoa que gosta de ler assim muitas séries, principalmente séries muito longas, assim, eu não funciono pra isso, eu já tentei, mas enfim, não é pra mim. Então é até meio difícil pra mim responder isso também. Eu vou colocar aqui pra vocês Para Todos os Garotos que Já Amei. Eu não terminei a série, mas eu li o primeiro livro completo e eu tive aquela sensação de tipo assim, deu por aqui, sabe? Muito bom, mas acabou. E foi a mesma sensação que eu tive vendo os filmes. Tipo assim, o segundo filme não é que seja ruim, é muito bom também. Mas eu tenho a impressão de que nada vai superar o primeiro, sabe? E daí eu já não vejo sentido de ter uma continuação. Eu acho que fica meio arrastado, sei lá. É uma saga que eu gosto muito, né? Uma série que eu gosto muito. Mas realmente eu nem tenho vontade de ler os outros livros, porque pra mim eu tenho esse pensamento, sabe? De que o primeiro foi suficiente, foi muito bom, mas devia ter parado por ali. Em nono a gente tem Vem Aí, a sua próxima leitura. Eu acho que vai ser ou Daisy Jones e The Six ou Pessoas Normais. Eu não sei ainda qual dos dois, tudo vai depender do jeito que eu acabar a minha leitura atual. Então assim, quando eu acabar o que eu sentir que eu tô com mais vontade de ler, eu vou. Mas realmente vai ser um desses dois livros, porque eu tô muito ansiosa por ler os dois, então não tem por que escolher outro, né? Em décimo a gente tem Já Vai, uma leitura tão gostosa que você nem percebeu quando acabou. E assim, eu não posso deixar de falar de um livro que eu particularmente gosto muito, mas eu sei que também tem gente que não gosta nem de passar perto, assim, que é Simplesmente Acontece. Ele é bem grossinho, assim, quando eu fui ler eu fiquei até um pouquinho assustada, né, porque eu lembro que eu era mais novinha, tava começando a pegar o hábito de leitura, mas eu gostava muito do filme, então eu tinha muita curiosidade de ler o livro, e pra mim foi uma leitura muito fluida, muito divertida, muito gostosa. Eu gostei muito, né, dos aspectos que o livro traz e que o filme não traz. Pra mim foi uma leitura realmente que não tenho o que falar, foi muito gostosa pra mim na época, a leitura foi muito fluida. Então eu vou deixar aqui esse livro, mas também é aquele livro que eu tenho medo de voltar a ler e ver que não era tudo isso, sabe? Porque eu li realmente faz um tempo, eu era um pouquinho mais nova, mas vou responder essa pergunta com esse livro porque realmente gostei na época que eu li, né? Em 11º a gente tem Não Vim, um livro que todo mundo leu menos você. E assim, ó, esse vídeo ele tá provando que eu realmente não sou a pessoa das séries. Eu vou prometer pra vocês que eu vou melhorar, vou tentar retomar alguma série que eu goste, enfim. Mas vou responder essa pergunta com A Seleção, todos os livros da Seleção. Todo mundo já leu, todo mundo fala muito, mas eu nunca nem tive contato com o primeiro livro. É um livro que eu tenho curiosidade de ler, assim, não é uma série que eu realmente me recuse a ler, né, como a outra que a gente já citou,
mas realmente nunca tive oportunidade, nunca corri atrás também, nunca fiz muita questão. E todo mundo já leu, menos eu tenho essa impressão, né, pelo menos, porque todo mundo já fez vídeo, todo mundo já falou comigo sobre esse livro, até meus amigos próximos mesmo, e eu nunca li. Então, assim, me sinto um pouco excluída dessa bolha. Um dia eu vou ter que ler a seleção, já tenho consciência disso. Em 12º a gente tem Talvez Venha Aí, o livro que você pretende dar uma segunda chance. E aqui eu vou colocar, gente, Quando a Noite Cai, da Karina Risse, que é o único livro da autora que eu tenho na minha estante. Eu sei que isso é quase um pecado, assim, porque todo mundo ama ela. Ela é realmente muito conhecida, né? Muito amada por todos. Mas realmente é o único livro que eu tenho na estante. E tentei ler uma vez. Na verdade, eu acho que eu tentei ler 2 vezes já. E abandonei a leitura. Não que eu não tenha gostado. Eu não sei, na verdade, o que chegou a me impedir de continuar a ler. Mas, enfim, tive esse bloqueio 2 vezes já, não sei o que aconteceu, mas como realmente eu ouço falar muito, muito bem da autora, eu tenho muita vontade de dar certo com esse livro, por ser o primeiro livro que eu tenho dado também, né? Lógico que se eu realmente ver que não dá pra mim, que essa história não deu, eu vou tentar comprar outros livros da autora, né, pra conhecer ela de verdade, porque eu sei que vale a pena. Mas eu tenho esse daqui e realmente pra mim, ó, já tentei, não deu certo, mas tenho vontade de dar uma insistida, sabe? A próxima pergunta vem super a calhar, viu, gente? Faz total sentido com tudo que a gente tá conversando aqui. É a 13ª pergunta, que é: será que vem aí uma série que você tá com vontade de começar a ler? E assim, no meu caso, nenhuma mesmo. Mas eu fiquei pensando e daí eu lembrei realmente de uma que tá guardada, assim, ó. Então, que eu tenho com muita vontade de começar a ler, mas que se realmente eu fosse escolher uma série pra começar agora, seria essa, que é O Senhor dos Anéis. Eu sei que eu preciso ler em algum momento e eu realmente tenho vontade, mas, sabe, é aquela vontade de tipo, quando der, deu, né, vamos esperar. Até porque entra também naquela pergunta lá de livro caro, porque Olha, o box dessa série é uma facadinha. tudo bem que é uma qualidade ótima, mas é uma facada. Em 14º a gente tem Vim, um livro que você só leu depois que a hype passou. E eu acho que eu posso colocar aqui A Casa Holandesa, que é um livro que eu nem li ainda, na verdade, mas pra vocês realmente terem essa noção, né, que eu só vou ler quando a hype passar mesmo. Porque eu comprei ele, inclusive vocês viram no último vídeo de unboxing, né? E a hype dele tá passando agora, assim, né? Então, assim, eu acredito que quando eu for pegar pra ler ele mesmo, a hype já vai ter ido embora completamente. E vai ser um livro que eu tenho certeza que eu vou amar, mas realmente ele tá programado pra mais pra frente, não pra tão já. Então vai ser um livro que eu vou ler realmente só quando a hype, ó, tiver dado tchau. Em 15º a gente tem O Que Será Que Vem Aí? Uma continuação que você tá muito animado ou curioso pra ler. E eu vou colocar aqui Me Encontre, que pra quem não sabe é a continuação de Me Chame Pelo Seu Nome. Vocês sabem, eu já falei nos últimos vídeos que assim, é uma história que eu tenho gostado muito, inclusive eu já terminei o primeiro livro e eu tô apaixonada pela escrita do autor, apaixonada pela história, apaixonada pelo Hélio, pelo Oliver, enfim, eu só quero mais desses dois. E eu nem sabia que tinha continuação, eu descobri esses tempos, então agora eu só preciso disso. Com certeza vai ser a minha próxima compra, ele já tá assim no meu carrinho. E com certeza também é a continuação que eu tô mais ansiosa, animada e todos os sentimentos possíveis pra ler. Em 16º a gente tem Não Vem Aí, uma série que você abandonou. E assim, eu tenho muitas pra citar aqui, porque como vocês já têm percebido, né, meu histórico não é muito bom. Mas eu acho que eu vou colocar aqui a série de Divergente. Por quê? É uma série que eu também li mais novinha, mas eu amei. Tipo assim, eu li os 2 primeiros livros e eu fiquei apaixonada. Tava assim, ó, na época vendo os filmes adoidado. Enfim, eu só queria saber mais dessa história. Mas eu lembro que eu emprestei o meu 3º livro pra quê, né? Pior erro que eu já cometi na minha vida. Esse livro nunca mais voltou, inclusive eu nem lembro com quem que tá. Mas enfim, foi embora, nunca mais voltou. Eu nunca terminei essa série, até porque assim, a minha vontade louca de ler essa história já passou também. Mas enfim, eu gostaria assim de um dia terminar ela, porque quando eu li mais novinha eu realmente estava amando. Mas vai saber onde tá. Inclusive, se você estiver assistindo isso, se você tiver como o meu livro de Divergente, na verdade eu não sei qual que é. Eu acho que eu tenho os 2 primeiros, eu não lembro se é uma trilogia ou uma série, enfim. Se você tiver com as minhas continuações de Divergente, me devolva, por favor. Tá bom? Em 17º, a gente tem Eis-me Aqui, um lançamento que você tá prontíssimo pra ler.
E eu vou colocar aqui pra vocês A Vida Invisível de A.J. Laurel, acho que é isso, não sei se eu falei certo. Enfim, tá aqui a capa pra vocês verem, que é um lançamento da Vi Schwal, acho que é assim também que fala, não sei falar o nome dela direito. Mas eu li a sinopse do livro e eu assim fiquei super curiosa para saber mais sobre a história e vi que tá todo mundo falando desse livro, tanto o pessoal que lê quanto os autores, né, renomados lá de fora, estão lendo esse livro e estão gostando bastante, mas infelizmente não chegou no Brasil ainda, não foi traduzido, então vamos esperar, né? Mas eu realmente estou muito, muito ansiosa para ler esse lançamento dela. Por último, mas não menos importante, a 18ª pergunta pensando se vai vir um livro estrangeiro que você queria muito que fosse publicado aqui no Brasil. Para essa pergunta eu tenho que responder 2 livros para vocês, na verdade é um livro e uma autora, digamos assim. Primeiro a gente tem Such a Fun Age, que assim, estão falando desse livro num grau, tá todo mundo falando desse livro na internet. Eu já vi assim todos os canais que falam sobre o livro, né, falando dele. E assim, de verdade, gente, eu não sei nem sobre o que se trata, mas eu sei que é perfeito, maravilhoso sendo feito. E também quero falar pra vocês sobre a Brandy Colbert. Eu li um livro dela no começo do ano que foi Na Ponta dos Pés. É o único livro que essa autora tem traduzido aqui no Brasil. E eu gostei muito da escrita dela, gostei muito dos assuntos que o livro abordou. E eu vi que ela, assim, ela já tem muitos outros livros lançados lá fora, mas assim, não tem nem previsão de vir pro Brasil. Então, assim, isso corta meu coração, porque eu queria muito, muito mais dessa autora aqui, porque realmente é uma das minhas autoras favoritas, mesmo eu conhecendo tão pouco dela. Essas foram as perguntas, pessoal, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever, porque isso me ajuda muito mesmo. E se vocês já leram algum dos livros que a gente conversou por aqui, deixem nos comentários o que vocês acharam, principalmente as séries que eu falei que eu tenho aquele receio de ler, então deixa o seu comentário aqui embaixo. E o vídeo de hoje foi isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.